Jonatas está feliz. Parecia até um pregador, né? Porque geralmente pregador que fica assim, lá da cara, né? Isso é coisa de pregador, né? Amém? Coisa de pregador, glória a Jesus. Deus vai falar com você de novo. Amém? Amém. Faz favor, me ajuda, dá um sorriso, né? Dá um sorriso, não é que seja um sorriso por irmão, já ajuda. Ah, vira aí por irmão, dá um sorriso. Glória a Deus. João Carlos já contou isso, mas uma certa feita nós encontramos com um rapaz e o João Carlos gritou de longe, o João Carlos gritou assim: e daí, irmão, feliz com Jesus? Aí o irmão falou assim: feliz sim, a minha alegria ela é interna, né, João Carlos? Vamos externar essa alegria, né? Pergunta: os irmãos estão felizes com Jesus? Amém. Glória a Deus. Então é um sorriso. Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar hoje um pouco sobre um assunto interessante. Quero falar sobre sentimento de superioridade e complexo de inferioridade. Amém? Eu acredito que tenha pessoas aqui dentro desse lugar que vive esse problema, porque na verdade as duas coisas são problemas, tanto o problema de sentimento de superioridade como também o complexo de inferioridade. Isso na verdade é algo que vem lá do começo da criação. Os irmãos recordam muito bem que quando Lúcifer quis pegar o lugar de Deus, né? Deus sendo superior, ele não se contentou com a superioridade de Deus e de repente ele disse assim: vou fazer um lugar, vou me assentar acima do Altíssimo. Quem está lembrado disso? Ele foi precipitado, né, dos lugares altos, e junto com ele, diz lá o livro de Apocalipse no 12, e caiu com ele lá uma terça parte dos anjos, né, que se tornaram então os demônios. E a partir dali, então, esse sentimento, ele passou a ser aguçado na vida das pessoas. Da mesma maneira que Lúcifer, né, caiu, e os demônios caíram e vieram para a terra, eles também desejaram a queda do homem. Muitas e muitas pessoas, vivendo esse dilema, vivendo esse problema, acabaram se perdendo no meio da caminhada. Então é importante esse assunto. É importante nós entendermos os nossos limites. Até onde nós podemos ir? O que é que Deus quer de fato para nós? Amém? Amém? Nós não podemos de forma nenhuma aceitar que nós não somos nada, porque nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Nós temos um grande valor. Custou o sangue de Jesus na cruz, então nós temos valor. Que ninguém aqui se diminua ao ponto de dizer: eu não sou nada, absolutamente nada, porque você é. Você, mulher, é uma princesa do reino. E você, menino de Jesus, homem de Deus, você é príncipe do reino. Você está sentado, vocês estão sentados nos lugares altos, nos lugares celestiais. Mas nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque existe uma briga de Satanás para fazer com que nós desviemos o nosso trajeto. Alguns se escondendo debaixo da cama, entrando até em depressão, né? Se escondendo debaixo da cama. Isso acontece, gente, com gente que já foi de Deus, gente que tem Deus, que acaba pelo complexo de inferioridade se escondendo debaixo de uma cama. Nós ouvimos há poucos dias uma história semelhante a isso, de uma cantora que cantou numa vila Tremedé, me parece que em 2017, não sei, mais ou menos isso, né, Jonas? Que quando fizeram contato com ela esse ano para ela cantar de novo, ela não pôde aceitar porque ela estava em depressão profunda, e ela, ao ponto de se esconder, de ficar debaixo da cama. Alguns irmãos chegaram a ver a foto dessa moça, dessa mulher, que trouxe para pessoas da nossa igreja a unção de Deus ao ponto de edificar, de ajudar na conversão de pessoas. Então isso é possível acontecer. Nós precisamos tomar cuidado com isso.
nem tanto ao céu, mas nem tanto à terra também, né? Porque nós somos servos de Deus. Então eu gostaria de meditar com vocês um pouco no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos caminhar um pouquinho nesse texto da palavra, porque esse texto da palavra fala sobre distribuição de dons. Todos nós bebemos de um só Espírito. O Espírito de Deus soprou sobre mim a sua unção. Hoje eu ministro a palavra porque foi Deus que fez. Primeiro dia que eu cantei na frente do meu pai, eu já era jovem, né? Isso faz muito tempo. E o meu pai ficou admirado de poder ouvir minha voz. Coisa de muito tempo, muito tímido. Mas o Senhor me levantou, né? O Senhor fez isso com você também. 1 Coríntios 12, nós vamos ler o versículo 1, depois nós vamos ler do versículo 7 em diante, nós vamos ler alguns versículos. Diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Pega aí o verso 7 agora, no mesmo capítulo. A cada um é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam edificados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e a outro, interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas estas coisas, e Ele as distribui individualmente a cada um segundo lhe apraz, ou seja, segundo a sua vontade. Glória a Deus. Em primeiro lugar, nós vemos aqui o texto nos mostrando que nós não podemos ser ignorantes quanto aos dons espirituais. Infelizmente existem muitas pessoas que não entendem nada a respeito dos dons espirituais. Nada, absolutamente nada. Então Paulo, ele começa, na narração desse capítulo, ele começa dizendo: eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos dons espirituais. Eu quero que vocês entendam muito. E há possibilidade de vocês entenderem a respeito dos dons espirituais. E por que Paulo fala isso? Paulo fala porque a igreja dos Coríntios, os irmãos recordam que uma das ministrações que eu fiz lá atrás, eu falei que a igreja dos Coríntios havia recebido todos os dons. Está lá no capítulo 1, na primeira carta, no versículo 4 ao 7. Eles receberam todos os dons. E os dons foram dados a eles para que a igreja fosse edificada. O verso 7 aqui diz que Deus deu os dons a cada um segundo a sua vontade, para que a igreja recebesse edificação. Mas aquilo que eles receberam para edificação tornou-se um mal no meio deles. E nós vamos ver no final dessa ministração. Por que, queridos, que Paulo fala isso? Porque existem alguns tipos de gente, pessoas que não compreendendo a respeito do que é o Espírito Santo, os dons espirituais, eles vivem numa confusão terrível, e não é tão difícil assim. É fácil entender. Deus distribuiu a cada um segundo a vontade dele, não é? Então existem pessoas que dizem que, em primeiro lugar, pessoas que dizem que os dons do Espírito Santo foi lá para trás, que não existe mais a unção do Espírito. E eles dizem assim: não existe dom de curar, não existe dom de milagres, não existe esse negócio de línguas, isso é balela, não é? Interpretação, profecia, discernimento de espírito, isso não existe. Talvez você já tenha se deparado com gente que duvida de que exista hoje a manifestação do Espírito. Eu não vou nem perguntar aqui para vocês, mas eu acredito que você tenha ouvido alguma coisa a esse respeito. Os dons eram lá para o tempo dos apóstolos.
Os dons não são para os dias de hoje. E Paulo quer que nós entendamos que os dons do Espírito Santo é dado para nós hoje. Porque Jesus não mudou, Ele é o mesmo de ontem, hoje, Ele será sempre o mesmo. E os dons do Espírito Santo, eles vieram para a edificação da igreja. Então não tem como Deus não manifestar-se com os seus dons, porque se não for assim, a igreja não se torna edificada. Ela pode até crescer até um certo ponto, mas ela se torna muito limitada. Mas Deus resolve abrir as janelas dos céus. Ele resolve estender as mãos para enviar sobre nós os dons espirituais. Eu não posso de maneira nenhuma, nem você pode, principalmente os mais antigos da igreja, e por que não dizer os mais novos também, de que nós vimos muitas vezes a ação de Deus nesse lugar. Esse lugar pequeno, esse lugar simples, quanta coisa já aconteceu. Queridos, eu já tive a oportunidade, vou falar coisa aqui que eu não falo sempre, mas vou falar, porque é para a edificação da igreja, para que você entenda que os dons espirituais é para hoje. Agora mesmo, nesse exato momento, o Espírito de Deus quer fazer algo na sua vida e te ungir, para que você trabalhe para Ele, porque a intenção de Deus é ganhar vidas. E é pela manifestação dos dons. Que não pareça para ninguém soberbo, mas eu já vi, pela imposição das mãos, cego passar a enxergar. Eu já vi, pela imposição das mãos, paralítico andar. Eu já vi tumores malignos indo embora. 18 de uma vez. Eu já vi, pela imposição das mãos, mudo falar. Deixa eu contar para vocês como foi a história do mudo. Aliás, a muda. Estava na minha casa e de repente o marido vem apavorado e traz para mim um bilhete. Um bilhete de próprio punho da mulher que estava muda. Ele chega para mim, ele bate no portão da minha casa, eu saio e ele fala assim: a minha esposa mandou te entregar esse bilhete. E eu li no bilhete assim: eu acredito, pastor, que se o Senhor vier aqui na minha casa e impor a sua mão sobre a minha cabeça, eu vou passar a falar novamente. Eu falei para ele, como diz os jovens, demorou. Fui na casa, impondo as mãos sobre a cabeça daquela mulher que estava muda. Imediatamente aquela mulher passou a falar. Eu não posso, queridos, e você não pode desacreditar que os dons do Espírito Santo é para hoje. Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus faz maravilhas. Há pouco tempo atrás, nós tínhamos uma irmã passando por quimioterapia. De repente vem uma irmã abençoada de fora, joga ali alguns copos e água na cabeça, e ela vem depois de uns dias aqui e ela testemunha: eu fui curado do câncer. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é para hoje. Eu vi com os meus olhos. Eu vi uma menina vindo aqui com toda a timidez, para dizer assim: meu pai está morrendo lá no hospital, está em coma há vários dias, mas eu acredito no poder da oração da igreja. Pastor, por favor, ore. Eu chamo ela aqui, ela vem e pede oração. Vários dias aquele irmão no coma, mas pela oração dos irmãos, a oração foi feita aqui, e depois a oração de alguns que foram no monte. No outro dia de manhã, aquele irmão que estava desenganado do médico, aquele irmão que havia se decretado: olha, avisa a família já que já era, morreu. Fui fazer uma visita para esse irmão. Gente, eu não podia orar no carro com a família, porque a família só chorava. Mas um choro de tristeza. Passaram uns dias,
passou a ser choro de alegria, porque a partir do momento em que a oração foi feita, a partir do momento em que a imposição de mãos foi realizada, glória a Deus, que está aqui sentado no nosso lado, aqui o nosso querido João, que o Senhor ressuscitou da morte, e hoje, queridos irmãos, quando ele é tomado pelo Espírito Santo, meu Deus, então cai por terra esse conceito de que os dons do Espírito Santo é lá para trás. Eu estou aqui falando para vocês resumidamente, a minha vida, a minha conversão é um milagre. Eu já contei para vocês a minha conversão. Fiquei totalmente louco, não sabia de nada. De repente, eu recebi uma imposição de mãos, com a Bíblia no peito, e eu fui livre do mal que me assolava, e me tornei a partir dali ministro do Senhor. Muita coisa nós já vimos. Deus tem feito grandes coisas por nós. Recentemente nós ouvimos, ela está aqui, o testemunho da irmãzinha que veio e disse: eu estava lá com muita dor, nem morfina tirava a minha dor. Está sentadinha lá atrás. Enquanto foi feita a oração, uma mão tocou nas costas dela, lá em Pinda, porque não dava para chegar até lá. E ela disse, foi instantâneo, imediatamente, pastor, eu fui curada por Jesus. Como não acreditar que os dons do Espírito Santo é para hoje, queridos? Há também pessoas que acreditam nos dons espirituais, mas aí ele é daquele tipo de pessoa metódica, aquele tipo que gosta de analisar muito e acaba não tomando decisões. São aquelas pessoas que têm vergonha de movimentos, e aí ela escolhe um lugar mais silencioso, um lugar onde não grita glória a Deus e aleluia, aleluia, né? Porque aleluias é louvor ao Pai, aos deuses, é isso? Aleluia, nós temos que falar, aleluias não, né? Então ele não gosta, tem outro tipo de gente que não gosta de aleluia, não gosta de glória a Deus, não gosta de igreja barulhenta. Você vai perguntar para ele, você não acredita nos dons? Não acredito, mas eu preferi escolher o caminho dos prudentes, uma igreja metódica. Vamos analisar tudo pela palavra de Deus. É verdade, gente, tem que ser pela palavra. Desde que a palavra de Deus ensinada não tire a ação do Espírito Santo nos dias de hoje. Porque Deus fez naquele tempo e Deus faz hoje também. E aqueles também, existem também aqueles que usam de maneira errada. Ele acredita, mas ele usa de maneira errada. Ele aceita de qualquer jeito. Porque nós também temos que analisar pela palavra de Deus. Nós não vamos aceitando de qualquer jeito, vem de qualquer jeito, fala o que quer e pronto, acabou. Não. Nós temos que analisar, porque a palavra de Deus nos fala a respeito disso. Por conta disso é que existe gente que dispara na fama dentro das igrejas, porque elas são idolatradas, porque elas vêm às vezes e profetizam coisas que não são verdadeiras, e as pessoas começam a correr atrás dos profetas. Mas a palavra do Senhor fala que nós temos que analisar as profecias. Existe exagero, esse tipo de gente que aceita, mas aceita de qualquer maneira. Qualquer exagero que aconteça, ela não liga. Ela acaba trocando gato por lebre. E nós precisamos ficar atentos quanto a isso. Acabam idolatrando pessoas, usam os dons, aceitam os dons em desacerto com a palavra de Deus. E pior, não aceitam ser contrariadas. Existem profetas que não aceitam ser contrariado de jeito nenhum. Se você falar que vai analisar as profecias, ele acha, não posso fazer isso, porque eu sou homem de Deus, sou mulher de Deus. Mas a palavra do Senhor nos fala que nós temos que julgar as profecias. Então existe esse tipo de gente também, que faz com que os metódicos fiquem mais metódicos ainda, porque eles percebem que existem algumas aberrações no meio do povo que aceita os dons do Espírito Santo. Mas nem por isso nós temos que fechar o nosso coração para a verdade, que quando nós invocamos, o Senhor envia dos céus a unção do seu Espírito, e Ele nos mergulha num rio de água viva.
1 Coríntios 14, 29 nos fala que os profetas falem 2 ou 3 e os outros julguem. 1 João 4,1 diz: não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Não é porque a pessoa coloca a mão na cabeça de alguém e diz: olha, Deus está falando isso é verdadeiro. Quando a pessoa chega e fala assim: olha, Deus está falando que Ele é contigo, glória a Deus, está na palavra. É uma profecia expositiva, está aqui na Bíblia, né? Deus está falando que Ele vai te abençoar, glória a Deus, eu estou no caminho da bênção, Deus vai me abençoar. Agora, quando alguém vem e profetiza para você algo que vai acontecer, e esse algo não acontece, é falsa profecia. Isso está claro pela palavra, nós precisamos entender a respeito disso. Se você quiser ter anotado aí na sua Bíblia, ou quiser aí anotar na sua mente, né? Você guardar aí, você encontra em Deuteronômio 18, no versículo 22, o Senhor falando sobre isso. Como que eu saberei se a profecia vem de Deus? Porque existem profecias que vêm de Deus. E eu vou dar prova disso aqui, porque aqui já aconteceu também. O Senhor vai falar assim: olha, sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não cumprir, nem suceder o que profetizou, esta palavra que o Senhor não diz, essa palavra que o Senhor não diz, com soberba, falou ao profeta, não tenhas medo dele. É possível alguém profetizar, falar alguma coisa que não acontece? Claro que é. E o Senhor fala: é soberba, então não tenha medo. E as pessoas ficam com tanto medo dos profetas, queridos, que eles não aceitam nem que se fale. Não fale dessa pessoa, não fale, porque essa pessoa é todo mundo, essa pessoa é uma alienígena. Gente, eu passei um apuro na porta do hospital. Estava lá um menino lá, mal, muito mal. Nós ficamos vários dias ali na porta do hospital, os irmãos acompanharam. Chega lá uma profetisa, entre aspas, e profetiza para a família que o menino ia sair daquilo. Mas a mulher fala e some. E eu fico lá. Eu não falei nada. Aí o menino morre. Foram 7 dias de luta. O que aconteceu comigo, gente? A avó saiu lá de dentro e veio gritando no meio de um monte de gente. Eu chegava no hospital por volta da 1h30 da tarde com a minha esposa. Eu vinha escoltando o casal até na casa deles. 10 horas da noite, 11 horas da noite. Enquanto eles não entravam para dentro, eu não ia embora para casa. Aí sai a senhora gritando: pastor, e agora? O meu neto morreu, pastor. E daí? Onde que está Deus? É a palavra de Deus. Me cobrando como se eu tivesse profetizado. Eu não profetizei nada. Eu orei e acreditava que Deus ia curar. Até o último momento eu acreditei que Deus ia operar milagres. Mas o dono do milagre é Jesus, Ele é o Senhor. Ele, quando resolve abrir, abre. Quando Ele resolve fechar, Ele fecha. Não adianta fazer biquinho, queridos. Fiquei com medo de apanhar. Naquele dia lá, saí meio de canto, um monte de jovens ficaram olhando para mim assim: vão jogar pedra nesse falso profeta. Meu Deus. Eu saí no cantinho e falei: Jesus, eu chorando, angustiado com a família. Jesus, tem misericórdia, segura esse pessoal aí. Saí no cantinho para chorar. Eu vi isso acontecer. Eu lidei com um jovem que queria muito se casar. Mas me deu tanto trabalho aquele rapaz. Eu chegava cansado do serviço. Aí falava assim: ó, chegou fulano aí. Eu falei: glória a Deus, é até as 3 da manhã. Aí eu disfarçava, eu tinha trabalhado no dia no mercado, era um trabalho lá, era bem cansativo. Aí ele chegava em casa e ficava comigo, aí eu puxava assunto, outros assuntos, né? Aí começava de repente, até o automobilismo a gente conversava. Falava de futebol, falava de política, falava de tudo, mas nenhum desses assuntos interessava o rapaz, que ele queria casar. Aí falei para ele assim, Deus, tem que acabar isso. Então eu vou fazer uma campanha de oração com você, meu irmão, nós vamos orar. E falar muita coisa, vai falar: eu quero casar. Eu quero casar.
pior, gente, que eu entrei numa busca com ele 9 meses. Pensa, bom, 9 meses nasce um filho, então quer dizer, pode nascer um casamento aí. 9 meses nasce um filho, né? Aí nesse tempo surgiu uma moça. Falei, glória a Deus, agora eu não preciso. E às vezes eu levava ele até na esquina para ele ir embora. E aí quando eu voltava, ele falava para mim, deixa eu acompanhar o senhor para lá. Ela não estava onde eu vou lá. Era assim, verdade. Eu ralei com esse rapaz, mas foi uma vez que ele casou, depois, não essa moça. Porque eu fui animado falar para ele, meu filho, ó, é o seguinte, ó, tô sabendo aí que a moça aí gostando de você. Daí ele falou assim, pastor, não vai lá. Aí eu falei, mas por quê? Não é que eu estava tentando assim pensar nela, mas de repente eu fechei meu olho e eu pensei no pai dela de peruca. Ela parece muito com o pai dela. Meu Deus! Eu não sei de onde ele tirou aquilo da cabeça e segue eu sigo orando com ele, para Deus tirar o trauma. Aí ele vai no retiro. E eu não pude ir nesse retiro, eu trabalhei demais nesse tempo no serviço, no supermercado, trabalhava até tarde, eu ia só no fim da noite, quando encerrar o expediente. Quando eu chego lá, ele vem para mim, e ele fala, pastor, vem cá, primeiro que pegou. Ele falou para mim, pastor, uma profetisa, uma mulher, ele falou que Deus vai abençoar meu casamento, que não vai deixar minha esposa separada de mim, mas eu não tenho nenhuma esposa. Pronto, fica eu mais lá até 2, 3 horas da manhã. Eu já vi falsa profecia. Mas existe profecia de verdade, gente. Um dos meninos que eu tenho como filho, tenho muita consideração, chegou para mim e falou, velhinho, uma irmã profetizou que Deus vai me dar um carro por esses dias. E essa irmã falou para mim que eu não vou precisar sair de casa, vai vir na porta de casa. E esse irmão está aqui. Aí eu falei para ele assim, pode tomar posse, porque essa irmã é uma irmã de Deus. Ela fala, ela profetiza, e o Senhor vai com ela. Aí ele acreditou, eu acreditei, tomamos posse. Aí passados uns dias, vem uma moça fala para mim, posso guardar o carro na sua casa? Uma garagem, espaço, ele tem jeito de guardar? Eu falei, claro, tem, pode guardar. Guardou o carro. Aonde que foi parar o carro, gente? Na porta do quarto do menino. Eu olhei aquilo ali, de pronto eu não entendi nada, mas passado ali uns dias, ou de um dia para o outro, ela me falou assim, escuta, será que fulano não quer comprar o meu carro? Eu falei, ué, parece que tem alguma coisa ligando. Eu falei, eu acho que ele vai querer sim, eu vou conversar com ele, ele vai querer. Aí cheguei para ele e falei assim, rapaz, o carro já está aí, ó, na porta, era 3 passos. Ela assim, saiu da porta do quarto, assim, ó, 3 passos. Aí acertaram e ele comprou o carro, porque a palavra da profeta ela se cumpriu. Essa é a palavra do Senhor. O Senhor fala e se cumpre. Agora, falou e não se cumpriu, não tenha medo do profeta. E existem aqueles que aceitam as profecias, que aceitam os dons espirituais, cura, milagre, prodígio, mas ele aceita de maneira correta. Eu gostaria que todos aqui andassem conforme essa direção, que todos entendessem a palavra e não vivessem a ignorância, mas vivessem de maneira correta, discernindo, né, o que é a vontade de Deus. Versículo 11 diz assim, que Deus dá os dons a cada um individualmente, segundo a sua vontade. E por isso às vezes, queridos, é que nós não entendemos a escolha. Pessoas simples no meio do povo começam a usar, você olha assim, meu Deus, como é que pode, né? Irmãozinho tão quietinho, mas meu pai, quando ele abre a boca para falar, ou quando ele ora, meu Deus, é só Deus. Mas a Bíblia nos diz, em 1 Coríntios 1:28, que Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus é perito nisso, ele escolhe o pequenininho. Você olha assim e fala,
Meu Deus, de onde vem tanta coisa que Deus fala, tanta coisa que Deus faz por intermédio desse? É assim, quem já se assustou em ver Deus usando pessoas? Gente, Deus nunca, o verso 7 diz que os dons é dado para a edificação da igreja. Nunca foi intenção de Deus pegar alguém e fazer dele um mito. Nunca foi intenção de Deus. Tanto é que eles contam Moisés, né? Está lá. Não é isso? Tudinho. Deus não quer mitos. Deus não quer ídolos no meio dos cristãos. E infelizmente, queridos, as pessoas levantam ídolos, levantam altares. Aquele irmãozinho, se aquela irmã é uma benção. Não é nem benção, não é uma benção. Aquela irmã, aquele irmão, os outros no estrado dos pés. Mas aquele lá, não, aquele lá. Deus não quer isso, Ele quer a edificação da igreja. O único dom que é dado para a edificação de si próprio, queridos, é o dom de línguas. Mas mesmo assim Paulo fala, olha, ore para que possa interpretar, para que os outros sejam edificados. O único dom. Você ora em línguas, orando. É como o pastor João falou aqui hoje, né, João? Até a cabeça da freira vai para a lama, não é isso? É assim. Não quero, vai pendendo, daqui a pouco, cabeça na lama. Suja toda aquela vestimenta, né? É isso que Deus quer. Então, como nós já vimos, os coríntios eles tinham todos os dons. Eu vou partir para finalizar essa mensagem com vocês. E eu vou usar aqui, eu peço até que você pegue, por favor. 1 Coríntios 12. Diga assim, eu amo esse Jesus. Diga assim, Jesus é lindo. Aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus, Ele é lindo. Oh Jesus, louvor é para o Senhor, meu Deus. Recebe o louvor, Jesus. Pastor, tudo isso que tem a ver com o complexo de inferioridade e sentimento de superioridade. Porque a igreja dos Coríntios viveu isso. Capítulo 12, no verso 15, diz assim, e é Paulo tratando com a igreja, diz assim: se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Sabe o que Paulo está falando aqui? Ele está falando que existiam pessoas que tinham funções simples no meio do povo. O pé. Isso acontece às vezes no meio da igreja. Eu queria tanto cantar, eu queria tanto profetizar, eu queria ter o dom de operar milagre, curar pessoas, queria tanto pregar bonito, mas eu não sirvo para nada, eu sou tão pequenininho, eu sou um pé. Mas é o pé que te leva, meu irmão. É o pé que leva a igreja. É o pé que vai para trás e apresenta os joelhos. Geralmente é o pé que vai para trás, é o pé que leva mais pessoas que são importantes na igreja. E é tomado por esse complexo de inferioridade e diz assim: eu não sou nada, eu só sirvo para ficar sentado no banco. E ainda de repente vem um miserável e fala assim: você não vai levantar para ficar no banco? Como se o banco fosse o inferno. Olha, irmãos, a igreja precisa de gente no banco também. Quem senta no banco é importante na igreja. Esses dias no discipulado de quarta-feira, eu falei aqui para o meu grupo, falei: olha gente, se não tiver vocês para sentar e para ouvir a aula, que vai ser de mim? A pessoa, eu e a minha esposa sentado aqui, e eu ministrando para minha esposa, daqui a pouco a minha esposa fala assim para mim: bem, eu vou lá fazer um café. Ela sai, eu fico falando sozinho. As irmãs cantando, os irmãos cantando, tocando instrumento bonito, ensaiando, vem toca, não tem ninguém. Gente, o pé é importante. O pé não pode dizer, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo. O ouvido não pode dizer, porque eu não sou olho, eu não sou do corpo. Mãos é importante, mãos faz, mãos distribui, mãos
Mãos peca, né? Mãos é maravilha, mas pés também são importantes. Os pés dos mensageiros que anunciam os caminhos da salvação são pés abençoados. Se o ouvido disser porque eu não sou olho, gente, o ouvido é importante. Você já prestou atenção que existe uma dificuldade muito grande, principalmente naqueles que são olhos e naqueles que são cabeças, de sentar e ouvir uma pessoa? Você ouve uma vez, daqui a pouco vem com a mesma história. Daqui a pouco vem com a mesma história. Gente, é difícil prestar ouvido, mas tem gente que tem paciência, ele empresta ouvido porque ele é ouvido. E ele fala, eu sou ouvido. Ah, eu sou só ouvido, porque eu não sou olho, eu não pertenço ao corpo. O olho é importante, o olho observa as coisas, mas o ouvido também é importante. O ouvido informa aquele que é olho. É assim que funciona. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O olho às vezes fala muito. Não é assim? Mas o ouvido não, o ouvido é aquilo ali que vem informar o olho às vezes. Olha o olho, abre o olho. Não é assim? E o ouvido, ele diz, porque eu não sou olho, eu não sou do corpo. Você pode não, olha querido, você pode não cantar bonito, você pode não pregar legal, você pode não dançar, não fazer parte do teatro, grupo das irmãs, pode não fazer. Mas tenha certeza absoluta que você tem muito valor para Deus. O seu valor é o mesmo do outro que está fazendo as coisas para o Senhor. Não aceite complexo de inferioridade. Não seja com pessoas que abandonaram os caminhos do Senhor porque cobraram muito de si e acabaram indo embora, dizendo assim, eu não sirvo para nada. Eu não faço nada. Eu só sirvo para limpar. Limpar a igreja, ótimo. Aliás, se alguém quiser ajudar a limpar, pode ajudar. Faz isso é ótimo, lindo. Não é? Agora vamos ver a outra parte, queridos. 1 Coríntios 12, 21. Isso é terrível. Olha, tem outro lado. Isso é perigoso demais. 1 Coríntios 12, 21. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Existe isso? Claro que existe. Agora é o olho dizendo à mão, eu não preciso de ti. O que você é? O que você é na igreja? O que você faz na igreja? Você não faz nada, você não é nada, você é um zero. Não faz nada. Diz esse versículo, irmãos, que os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de ti. Sabe, com aquele olhar de arrogância, com o nariz empinado, porque faz alguma coisa na igreja, acha que é alguma coisa. Nós não somos nada diante de Deus. Os olhos vê, os olhos enxergam, e dele será mais cobrado do que o do outro. Porque às vezes ele diz que não é nada. Como é que é a sua vida de oração? É assim? É? Porque eu oro 2 vezes por semana. É? Como é que é a sua vida de oração? Arrogância pura. Você acorda de manhã, você lê a palavra de Deus. Eu sou olho. Eu leio 35 capítulos por dia. Às vezes é 35 versículos, né? E a conta, né? É o olho dizendo assim, olha, é o olho dizendo à mão, não precisamos de ti, nós somos autossuficientes, nós somos os bons. Ninguém é grande suficientemente para dizer assim, você não serve para nada. Eu sei que Deus está falando aqui nesse lugar. O olho é aquele que vê tudo, gente. O olho é aquele que vê. Ó, ele entra na igreja, cadê o olho aí? Estou vendo, né? É, pastor, não vê, não, né? Sabe o pastor? Sabe o... É o olho que vê tudo, gente. Parece ser o olho de Deus. Não é o olho de Deus, é o olho de fogo, vê tudo.
mas eu não tenho medo desses olhos, porque eu sei que sobre mim repousa um olho que está acima de todo olho, alguém que tem um nome que está acima de todo nome. Foi Ele que se tornou o meu Senhor, o meu dono, e eu sei que Ele olha para mim com olhos de misericórdia. Ele olha para mim e Ele diz: eu sei que você é mão, mas eu te compreendo, eu te entendo, porque eu te amo. Aí um dia cismou lá o líder de colocar a cadeira na frente. Eu falei: não, nós não temos esse costume, vamos ficar quietinho mesmo aqui por baixo mesmo, vamos ficar misturados no povo, porque Jesus, para ser reconhecido lá pelos soldados, ele teve que ser beijado no meio, estava no meio lá. Olha, aquele que eu dei um beijo, viu? Então, vamos ficar no meio. Aí eu falei com ele falou para mim assim: não, eu gosto de ficar na frente, sabe por quê? Sentado na frente, porque aí, com os meus olhos, eu vejo tudo. Ah, é Deus, cara. O cara é super Deus. Eu vejo tudo. Por que não vai ver lá fora? Tem gente morrendo lá, indo para o inferno. Usa esses olhos, amado de Deus, para ver que tem gente sofrendo nessa hora. Os hospitais estão lotados. Cada dia que passa, presídios recebendo mais gente. O diabo enfiando gente no inferno. Eu sou olho. Onde você é olho? Eu sou olho dentro da igreja. Às vezes não é olho nem dentro de casa, mas é olho na igreja. E aí diz assim: olha, nem ainda a cabeça diga aos pés, não preciso de vós. Opa, cabeça. É olho e cabeça. Nós sabemos que cabeça é Jesus, não é isso? Cabeça é Jesus, mas Ele enche a igreja com a unção e Ele separa pessoas para pensar, pessoas para ver, mas para tratar os outros com respeito, para honrar o próximo, para dizer: olha, eu prefiro você em honra, porque você é muito maior que eu. Não é assim que diz a palavra, que nós temos que preferir honra ao outro? O outro sempre deve ser maior que eu. A cabeça dizendo aos pés: não preciso de vós. Agora, para encerrar a ministração, versículo 22 diz assim, para aqueles que se acham pequenos demais: olha o que diz: pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, esses é que são os necessários. Simplesinho. Embora que é um estágio. Enquanto não faz nada, descuide da misericórdia e da graça de Deus. Só para finalizar mesmo. O que é mais fácil acontecer? Você chegar para aquele que acha que ele não é nada e tirar o nada dele, porque ele não é nada. Na visão dele, na visão de algum, ele não é nada. Tirar nada dele, ou tirar alguma coisa daquele que acha que é alguma coisa. Eu vou aqui passar direitinho para você o que eu quero dizer. Tirar o violão de alguém que ministra com o violão, ele não poderá ir embora. Tirar o microfone de alguém que prega, ele não poderá ir embora. Não, você não vai cantar, você vai ficar nem sem cantar, você vai ficar sem tocar. Arreda, Satanás. É assim? Arreda. Não nem só não aceito. Tanto é, gente, é muito fácil acontecer isso, que às vezes pessoas que não vão ministrar, não vêm. Não vêm. Onde está o irmão? Está tudo bem? Está tudo certinho, estou jóia. Não vem. Aí você vai analisar, peraí, que não vai cantar, não vai na igreja. Que não vai pregar, não vai na igreja. Que não vai fazer alguma coisa, não vai na igreja. Então, na verdade, eu vos digo que os mais fortes que parecem ser muito fortes, na verdade ele precisa aprender com aquele que ele acha que é fraco e que só fica no banco, porque aquele que só fica no banco, ele vem só para ficar no banco, não depende de função, não depende de ministério, não depende de fazer alguma coisa
coisa na igreja, ele vem e ele entra pelas portas adorando e glorificando a Jesus. Ele senta no banco e ele vai embora para casa, e ele anseia e ele deseja que chegue o dia dele voltar de novo. E ele é aquele que cumpre a palavra do Senhor, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Você que se considera fraco, você é forte. E se a palavra de Deus tocou no seu coração, no que diz respeito a achar-se grande demais, diga para Deus: eu me humilho diante de ti, Senhor, e a partir de hoje eu vou buscar mais estar na tua presença, para eu ser um olho perfeito, para eu ser uma cabeça perfeita, porque eu sei que é isso que o Senhor deseja de mim. E Deus abençoe os irmãos. Eu sei que o Senhor falou nesta noite. Se você acredita nisso, mais uma vez se coloque em pé, aplaudindo a Jesus, e nós vamos orar.